nós vamos ler primeiro Lucas 12, verso 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Então fala assim, olha que preciosidade. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Que precioso esse texto, não é? É bem profundo para nós. Quando eu vejo sempre ele, traz para mim tanta responsabilidade com o que a gente está fazendo, os investimentos que estamos fazendo nesta terra, neste mundo. E a gente tem tantas ideias, né? A gente hoje vê na internet, eu sigo umas par deles. Inclusive eu estou lendo um livro, terminando de ler um livro de um investidor do Brasil, o maior investidor, pessoa física do Brasil. Eu gosto de ver as experiências. Nesse livro, além dele dar algumas dicas, ele também fala, lembra a gente dos planos econômicos que aconteceram, né? Plano cruzado 2, depois veio cruzeiro, depois veio real. Todo mundo aqui dessa época, né? Os de 15 para baixo já não são, já são no real, né? Nós já passamos por todos eles, né? De cruzeiro a cruzado, cruzeiro, real, aí vai. E é interessante, e a gente fica pesquisando, depois a gente procura na internet, tantas pessoas falando sobre a moda agora, né? A moda é sobre investimento, todo mundo quer fazer investimento, todo mundo quer fazer um monte de coisa. E eu estava estudando tudo isso, e de repente a gente vê um texto desse hoje, e eu li, eu falei assim, nossa, que interessante. E aí a gente fica pensando na nossa responsabilidade. E a nossa riqueza está sendo para esta terra? Ou só para essa também? Então, e o verso principal, para mim, é o 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Que coisa, né? Vamos ler Hebreus 13, verso 5. Diz assim, Hebreus 13, verso 5. Vamos ler junto este? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A gente sempre discutiu sobre a nossa vida, sobre os recursos deste mundo, né? A esperança, saúde, prosperidade financeira. A gente quer tanta coisa, né? Agora é a paz. Quando todo mundo queria a paz de um país, estourou outra em outro lugar. Então a gente ora sempre porque as circunstâncias sejam favoráveis para nós e para o mundo. Isso faz parte da nossa vida. E esses recursos, eles são bons de um modo específico, mas eles têm
defeito nesta terra. O defeito que eles têm é que são incertos e transitórios. São incertos, né? São transitórios. E a gente vê, o que pode tirar a nossa alegria? Então, esse é uma coisa que a gente tem que lidar sempre. Mas nosso Deus deseja que a todos nós, que as suas bênçãos e provisão sejam nossas companheiras. Certamente bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Onde está isso? Salmo 23, né? Olha só, certamente a bondade e a misericórdia nos acompanharão. Nos acompanha todos os dias da nossa vida. Isso é coisa boa. São nossas companheiras. E a gente não precisa desconfiar dos cuidados do Senhor para com as nossas vidas. A gente precisa trabalhar e viver a vida para não ser pesado para ninguém, nem depender de ninguém do modo negativo. Pelo contrário, né? Sempre nós somos chamados a ajudar as outras pessoas, ser uma mão firme, né? Que ajuda a levantar as outras pessoas. John Wesley diz no seu sermão sobre o dinheiro, ele fala que o dinheiro na mão do crente, ele é braço para a viúva, mão para o órfão, ele é provisão para o necessitado, né? Então, John Wesley fala que temos essas características, e é por isso que nosso Deus deseja derramar nas nossas mãos como bons despenseiros. O texto que o irmão João leu aqui faz parte de um conjunto de sermos os despenseiros de Deus. Se você é um despenseiro de Deus, você automaticamente será próspero. Sabia disso? Sabia ou não sabia? Então é só você fazer a matemática. Eu pego uma pessoa avarenta, que ajuda com mão remissa aos outros, ou empresta com usura, e não são bênção na mão dele. E tem outra pessoa que é um despenseiro, que tudo que chega à sua mão, ele distribui. Para quem é que você acha que Deus vai derramar as suas bênçãos? Para o despenseiro. É simples a matemática. Eu serei assim, né? Eu vou dar dinheiro para o A ou para o B. O A retém, o B distribui. Então, eu vou dar na mão do B. E quando a gente distribui, sempre fica para a gente também. Já reparou? O rio que passa por um córrego, o rio que passa por um córrego, ele não vai embora sem antes molhar e dar provisão à terra por onde ele passou. Entendeu? Quando passa pela gente e a gente distribui, a gente não fica sem provisão, porque a bênção molhou a gente. E é assim que Deus deseja que sejamos prósperos, né? Então nós temos esse Pai que deseja que sejamos abençoados e não avarentos. E aí aquele verso que nós lemos, né? Duro é aquele que é rico aqui sem ser rico para com Deus. Eu sempre tenho prudência, né? Gosto de ter prudência, nem sempre dá certo. Tem um amigo meu lá em Guarapava que dizia assim: dinheiro é que nem sabonete, quanto mais você pega, mais ele foge de você. Né? Vocês pegaram o mistério? Dinheiro é que nem sabonete, quanto mais você tenta agarrar ele depressa, mais ele vai para frente. Está sempre correndo atrás dele, né? Então é assim que ele diz, que a gente acha muito interessante aquele bom humor que ele teve para a gente, né? Então, eu sempre faço isso, nem sempre dá certo, mas eu sempre me pergunto, estas riquezas são passageiras, e eu quero não estar rico só aqui, mas eu quero principalmente estar rico para com o meu Deus.
investir nas coisas dele. O que é investir nas coisas dele? É andar observando o que ele fala em sua palavra, é andar orando, investindo em oração, é andar orando e investindo em tempo com ele, tempo com as coisas dele, tempo com a igreja dele, tudo que se refere a ele. Isso vai estar me desenvolvendo a minha espiritualidade, eu estarei sendo rico para com Deus. E ele nos dá tudo, né? Eu vou ler com você Romanos 8, verso 32. Esse verso é especial. Então ele fala que Deus nos deu o seu Filho e com ele deu todas as outras coisas. Vamos ler junto lá? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, tem gente que fala assim, Deus já me deu a salvação e é isso que precisa e eu não vou ficar pedindo nada. Tudo bem, você tem direito, se isso não te transformar num murmurador. Porque às vezes às vezes tem gente que ele Deus me salvou, tenho a vida eterna, tudo, mas daí ele não pede, não recebe, aí ele fica murmurando, né? Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, a vida é assim mesmo, tem que ser, e fica murmurando, né? Então Deus dá um cartão amarelo para o murmurador. Aliás, esse negócio de ficar vendo futebol, eu estou até gostando, porque tem um cartão que eu acho muito interessante, que isso dá bastante. Já repararam? Cartão amarelo pela reclamação. Já viram? Já viram, né? Vocês são futebolísticos. Hoje mesmo no jogo lá do Corinthians e o quem mesmo? Quem? Grêmio, Corinthians e o Grêmio. Saiu os 3 cartão amarelo por reclamação. Aí eu falei que legal, devia ter percebido isso antes, né? Estava comemoração, cartão amarelo. Cuidado para não ser expulso. Porque os povos judeus foram expulsos da terra prometida por vários cartões amarelos que não obedeceram. Então aqueles não entraram depois. Então Deus fala que nos deu sim a salvação, mas juntamente com ele também nos dá todas as outras coisas quando pedimos, e isso é precioso. Então, se os fundamentos deste mundo todo que a gente crê, eles se desintegram, eles acabam, nós temos em Cristo e em Deus tudo o que necessitamos para nossas vidas. Junto com a salvação, Deus nos deu todas as coisas que precisamos. E quando a gente vê aquele verso, assim não é rico para com Deus, eu já falei aqui para os irmãos e irmãs, certa vez, que nós ouvimos assim, que aquele que é rico aqui, mas não tem Deus, não tem nada. Mas aquele que é até pobre aqui, mas tem Deus, tem tudo o que precisa. Tem tudo o que precisa. E assim é Deus para conosco, quando Ele fala que juntamente com aquele que não economizou o seu filho, mas deu com ele todas as coisas. Que coisas são essas? Todas as coisas que precisamos, nós temos, não é? Não nos falta nada. E aí nós temos Jesus Cristo que morreu por nós, e segundo as Escrituras, essa Bíblia que a gente lê, jamais falha, e deu para nós o que precisamos, e o Espírito Santo está em nós para nos convencer de que não precisamos desconfiar dos cuidados do nosso Pai, certo? Não precisamos desconfiar dos cuidados do nosso Pai. O Pai atende os seus filhos, o Pai atende os seus cuidados, atende as suas necessidades. O Pai tem prazer em atender as suas necessidades. Já ouvi muito com as pessoas que falam que pai também é pai-aço, né? Já falaram isso? Não basta ser pai, tem que ser pai-aço. Por que você fala que tem que ser pai-aço? Porque os pais geralmente dão tudo para os filhos, né? Até mais do que é necessário, né? Então, no bom sentido, a gente fala que o pai gosta de dar as coisas até a mais do que os filhos precisam. Porque o pai gosta de dar, não é? O pai gosta de promover alegria para os filhos, e às vezes dá até o que não pode. Por isso que falam que é pai-aço.
Mas o nosso Pai, Ele não é um Pai aço. Ele é um Pai que nos dá o que precisamos por gosto. Por gosto. Por aquilo que Ele sabe que vai nos deixar felizes. Eu acredito que nosso Pai é assim. Ele já me deu tantas coisas que é mais do que eu pedi. É muito mais do que a gente pode pedir. Se o pior dos piores acontecer aqui nesta terra, nós temos ainda a casa e as boas-vindas do nosso Pai Celeste, porque a Bíblia diz que tudo pertence a Ele e Ele distribui e dá para quem quer. E Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Não deixa nada a nos faltar. Temos tudo o que precisamos. Então, junto com o seu Filho Jesus, Ele nos deu tudo o que precisamos. Nada nos falta. É como uma planta, né, que a gente tem em casa. Ela precisa de água, geralmente. Muitas delas morrem por falta de água só. Mas ela precisa de água, então a gente coloca lá a água, dá água para ela, e a planta tem tudo o que necessita. É nesse sentido que a Bíblia diz que o nosso Pai nos dá tudo o que precisamos, porque aquele que não economizou o seu único filho, que são as merrequinhas que nós precisamos, que Ele quer dar, Ele nos dá também todas as coisas. Nosso Deus é maravilhoso, não é, queridos? Quando a gente crê, a gente descansa, não crê? Não descansa? Eu estou aprendendo a duras penas a viver, a ser o ser mais cansado. Esse dia alguém falou assim: nossa, pastor, sua cara está mais redonda. Talvez quis dizer um pouquinho mais gordinho, né? E é fato, é verdade, eu estou vendo pela balança, né? Eu nunca passei de 70. Todos os meus 51 anos é só 70. Quando dá uma diarreia, vai para 68. Mas aí volta para 70. Mas agora, ultimamente, ando tendo 72,900, 73, 72,900. E realmente estou mais redondo. Mas sabe por quê? Acho que estou aprendendo a descansar um pouquinho mais. Deve ser isso, né? E eu falo que quando você descansa no Senhor, sua saúde melhora. Melhora bem. A saúde espiritual e a saúde física. É muito interessante. Eu vou ler com você ainda Mateus 6, verso 19 a 21. Se nosso Pai nos dá o essencial, então Ele mostra para nós que nossos investimentos prioritários devem estar no céu. Diz assim a Bíblia, olha, vamos ler junto? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Roberto compartilhou do médico, né, Roberto? O médico chegou lá, rapelaram a conta dele lá no computador, estava sem saldo. Que coisa, né? Enquanto você está aqui adorando a Deus, tem os filhos do diabo desenvolvendo técnicas para tomar o seu dinheiro. Sabia disso ou não sabia? É comprovado. É comprovado que tem gente o tempo todo trabalhando, neste momento, tentando descobrir como armar um golpe para você cair. E olha, não diga assim, eu nunca vou cair num golpe, porque a maioria das pessoas que disseram isso, caíram. Seja bem prudente. Mas se cair também, faz o que puder. Mas se o seu coração estiver naquilo, você vai se desesperar e a sua alegria vai embora. Por quê? Porque a Bíblia diz, onde está o teu, estará o teu coração. Que matemática interessante, né? Que matemática muito interessante essa, que a gente percebe. Então assim, suponha que o seu coração esteja no dinheiro. Basta que algum golpista
ou infortúnio, ou uma multa, uma multa, virei para cá, pastor Paulo, viu? Eu virei para cá, porque eu e o pastor Paulo passou uma fase de multa que só Jesus dá causa, né? Só por Deus, né? Toda semana chega uma coisa. Para mim chegou, eu vou ter que pagar uma vez dia 20. Ai, que raiva de pagar. Que raiva. Mas viver em Curitiba sem levar multa é quase uma tarefa impossível. Tudo bem. Se coração estiver no dinheiro, basta golpista, basta uma multa, basta um carro que rasparam na gente, e você vai estar em apuros, porque o seu coração estará nessas coisas. Aí seu investimento muitas vezes não está nos céus, está na terra. Lógico, você vai se chatear, a gente chateia, mas não vai ser o motivo pela qual vou achar, minha vida está acabada. De jeito nenhum. São detalhes. Pensa agora na sua reputação. Em um momento ruim, você pode perder um pouco dela que conquistou durante toda a sua vida. E aqueles que nunca tiveram nenhuma, podem roubar com a língua caluniosa sua reputação. Se o seu coração estiver na sua reputação, perigoso, logo, logo você fica muito triste e acabado. Esse dia eu vi no jornal uma pessoa que se suicidou porque caiu num golpe, um tal de golpe do nudes. Já ouviram falar? Eu ouvi falar, eu estou falando coisa de Marte, ou de outro planeta. Está ouvindo lá? Então tá bom, então não estou falando coisa de outro planeta, né? Então consiste a pessoa atender, de repente a pessoa printa e pega aquela pessoa, coloca a carinha dela num outro lugar, e ali começa a ameaçar a pessoa, dizendo que ela foi a pessoa que está fazendo atos ruins e feios. E aí aquela pessoa ficou desesperada e se matou. Então, se o seu coração estiver na reputação ou no seu ego, então você vai ter momentos difíceis também. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver nos filhos, na esposa, no marido, a morte pode levá-los embora, como leva e não economiza ninguém nesse tempo que nós vivemos. Ou pior do que a morte, né, gente? Ou se um daqueles que amamos tanto se envolve em drogas e se transforma em mortos-vivos. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração, e você pode não suportar. É uma tristeza. Então, mesmo que a gente tenha dinheiro, reputação, pessoas, e mesmo que tenhamos tudo isso, redondinho, tudo no lugar, são breves e são passageiros, não são? Acaba tudo. Então, onde estiver seu tesouro, onde você está entesourando coisas? Nesta terra? Nesta vida? Você está entesourando para você, aqui nesse tempo passageiro, que vai tudo ficar para trás? Tudo ficar para trás? Curitiba ganhou agora o prêmio da cidade mais inteligente do mundo. Quem viu isso também? Viram? Viram, né? Mais inteligente do mundo. E realmente, eu falo para minha esposa, depois que você conhece Curitiba, é difícil achar qualquer cidade bonita. É assim mesmo. Aí eu fiquei pensando, nós vamos todos ir embora. A cidade vai ficar para os outros. Mas se seu tesouro estiver na cidade, aí é difícil, né? Que seu tesouro e meu tesouro esteja na Nova Jerusalém. Amém? Nova Jerusalém é a cidade mais, o que do mundo? Do universo. É a cidade que esperamos. Não é a Jerusalém daqui, tá? Por favor, os sionistas de plantão, tire o seu cavalo da chuva, não sou adepto a essa coisa. Porque a Bíblia diz que nós veremos descer do céu a Nova Jerusalém. Não está na terra.
Não é aquela lá, não. Aquela vai ser destruída. A minha cidade, o meu coração está na Nova Jerusalém com o meu Deus. E o meu tesouro está sendo onde? Juntado. Meu irmão, minha irmã, que seu tesouro esteja sendo maior lá. Né? Maior lá. Quando eu vou devolver o meu dízimo, eu falo, olha, que esse seja o maior investimento que eu esteja fazendo. Não é que as pessoas ou a instituição precisa do dinheiro. Não. Deus sempre vai suprir a sua igreja. Certo? Amém ou não amém? Sempre, toda a vida. Toda a vida. Deus vai sempre suprir. Mas o ato em si não é para as coisas, é para mim. Você entendeu? O ato de fé, de dízimo, de oferta, sei lá o que for, não é para a instituição, para as coisas, é para mim. Porque quando eu faço exatamente no muito bom sentido do que a Bíblia diz, para nós, né? Tratar meu coração. Quem precisa da oferta, do dízimo e tudo mais, não é Deus, sou eu. Porque no momento em que eu faço, eu declaro para o mundo, para o diabo, para o devorador, eu declaro que é Deus que me sustenta, e eu não retenho. E às vezes, toda vez que eu faço, né, é daí que eu gosto de brincar com os investimentinhos, pouquinhos, mas são brincadeiras de investimento, eu falo, mas o meu maior investimento está onde? Tem que estar lá em cima. Aqui não. Aqui não. Aqui só por prudência. Então a ordem do Senhor, no texto bíblico que lemos, para não acumular tesouro na terra, ela parece um pouco severa, né? Mas, afinal, tudo que uma pessoa realmente vale neste mundo não é o que ela tem no céu. Cedo ou tarde nós vamos chegar a essa conclusão. Fique tranquilo. Não trazemos nada para cá. É certo que não levaremos nada para lá. Quando a gente tem esse descanso, realmente, irmãos e irmãs, a gente descansa e fica até mais redondinho mesmo, mais gordinho, mais bonita. Viu, não fica esse negócio de ficar magreza, porque muita magreza não presta, viu, gente? Eu estava preocupado esse dia ficar muito magrinho, falei, vai ficar um velhinho assim. Não quero ficar um velhinho assim, né? Quero ficar um velhinho mais, com um pouco mais de carne, né? Mais gordurinha, para ficar em pé. Não é verdade? Aí é bom assim. E é assim que a gente vive, sempre confiando em Deus. Ó, o último verso muito precioso. Filipenses 4, verso 19 e 20. Vou ver para você, que coisa mais boa esta. Vamos ler junto? E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, isso é muito precioso, gente, sabe? Seguir no conhecimento do descanso, que primeiro nós temos o essencial, que o nosso investimento está no céu, e que em Cristo temos todas as coisas, porque o apóstolo Paulo falou isso para o povo, os filipenses. O apóstolo Paulo agradece ali aos cristãos filipenses pelo cuidado que sempre tiveram com ele. O pastor Paulo falou isso de manhã, não foi? No texto lá de manhã ele falou sobre os cristãos e os filipos, oi? A aprender a viver. E ali a igreja em Filipos enviava ofertas generosas e voluntárias para o sustento da obra missionária, como a gente vê lá em 2 Coríntios 11, 9, para o não desespero da Mônica, não precisa achar, mas é lá que você vê a referência disso, né? Porque lá em 2 Coríntios ele mandou uma oferta, que foi cair lá nos Filipenses, que o apóstolo Paulo recebeu, e ali ele, lá, já que colocou, vamos lá, estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da
Macedônia, aquela de Filipos, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesados. Mas o apóstolo Paulo sabia que a ajuda dos macedônios era a mão de Deus para o suprir. Por isso que a nossa mão também é, como diz John Wesley, que o dinheiro na mão do crente é braço de Deus na mão dos necessitados. O apóstolo Paulo teve muita tranquilidade de dizer: Deus me supriu através dos filipenses. Deus sempre nos supre, né? Ele sempre nos supre. Vou dar uma dica para vocês aqui, é o seguinte, ó. Se um dia você passar necessidade e precisar de alguém, não espere daquela pessoa que você sabe que tem posses. Está entendendo? Esse é o mistério. Esse é o grande mistério. Sabe por quê? Porque geralmente a ajuda virá do meio mais improvável possível. Ao longo dos meus 30 anos de pastor, esse dia um pastor amigo nosso fez culto essa de graça por 25 anos de pastor. 25 anos qualquer tem, né? Qualquer coisa tem. Mas tá bom. Ao longo dos 30 anos de pastor, já caí em tentações exciladas de achar que aquelas da igreja mais abonados iriam me ajudar. Nunca aconteceu. Sabe de onde vieram as ajudas? Dos irmãos mais dadivosos e muitas vezes que passavam necessidades. Não é incrível? Isso foi uma lição que eu aprendi de Deus e eu levo muito a sério. E é por isso que eu não fiquei, nunca. Aliás, há alguns dezenas de anos eu jamais, se tive amizade ou tenho amizade com pessoas que têm posses, essa não é, eu sei que dali não virá. Então é amizade verdadeira e pura. Porque eu já aprendi que quando Deus quer fazer, Ele levanta o necessitado, porque a sabedoria do mundo seja loucura para Deus. E Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então ore a Deus e espere do lugar menos provável possível, até de pedra, mas olha, o apóstolo Paulo sabia que do improvável ele foi sempre suprido. Que boa essa, né, irmãos? E eu gosto o autor Moody, quando ele comentou esse versículo. Qual versículo? Para lembrar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, isto. Aí ele comenta assim: que grande fonte. Coloca o verso para nós, Filipenses 4,19. Coloca aí. Olha lá. Que grande fonte. Qual é a fonte? Não, deixa lá, irmão. Deixa o primeiro lá, não muda não. Qual é a fonte? Deus. Que grande fonte? Deus. Que grande padrão, segundo as suas riquezas. Olha o padrão de Deus, segundo as suas riquezas. Por que ele usa o improvável? Porque, gente, todas as riquezas deste mundo, o ser humano deve entender, são nos dados por comodato. Nada aqui é teu, nada aqui é meu. Você tem alguma coisa aqui? Você não tem nada, nem eu tenho nada. Mas ele tem. Que padrão, segundo as suas riquezas. Que grande canal. Qual é o canal? Cristo Jesus. Olha isso. Que coisa preciosa, né? Você e eu temos o privilégio de colocar todas as suas necessidades diante das riquezas de Deus, perdendo as necessidades de vista por ser ofuscados pela riqueza de Deus. Deus é tão rico que as nossas necessidades são ofuscadas. Eu sei que é difícil crer, mas olha, coloca no seu coração, diga assim: Deus Pai, pelo Espírito Santo, me faz crer nisto. Amém, povo?
Vamos falar junto? Deus Pai, pelo Espírito Santo, me ajuda a crer nisto. É o Espírito Santo só que pode nos fazer crer, porque nós não podemos crer nesse mundo tão incrédulo que nós vivemos, mas o Espírito pode fazer isso. Então o tesouro infindável de Deus está totalmente aberto para nós, com todo o amor. Nós podemos desfrutar do tesouro de Deus. Você passa por alguma necessidade? Ore com fé e com desprendimento. Senhor, eu estou passando por necessidade, dá um pouco da sua riqueza aí. Aí você vai ver que você vai se tornar uma pessoa bem descansada em fé. Porque o Deus que nós cremos é o Deus que cuida das nossas vidas. Ele é um Deus competente. Amém, povo? Deus é um Deus competente. E nós o ofendemos com o pecado quando nós desconfiamos dele e passamos a murmurar, lamentar ou nos vitimizar. Nós falamos assim: o Senhor não é competente para cuidar de mim. Aí ele olha para nós e fala assim: cartão amarelo. Por quê? Cartão amarelo, por quê? Por quê? Reclamação. E não olha para o lado. Eu gosto de quando as pessoas são firmes. Aí no jogo mesmo que teve aí, o bandeirinha deu cartão amarelo lá. Pô, cartão amarelo não dá, né? Ele deu a ordem que é para cá. Aí chegou o jogador lá e começou a descabelar. E o bandeirinha ficou assim, imóvel. Quer nem saber dessa reclamação, não quer saber. Aí quando o juiz apitou, ele fez assim: puxa, pronto. Tem que ser firme. Deus é firme com a gente. Para quê? Para nos ensinar. Tá bom? Para nos ensinar. Então, voltando lá naquele texto lá da parábola. Da parábola. Assim é aquele que o último verso 21. Aí verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quando não somos ricos para com Deus? Quando a gente não crê na sua providência. Quando a gente não é rico para com Deus? Quando a gente não ora buscando os seus recursos. Quando que a gente não é rico para com Deus? Quando a nossa fé não é desafiada e nós deixamos e não convidamos o Espírito Santo para nos convencer do seu cuidado. E essas situações que nós nos tornamos pobres para com Deus, e às vezes até rico neste mundo, mas rico de avareza. Porque muitas vezes a gente até economiza em cima dos dízimos das ofertas. Um dia alguém chegou para aconselhamento, isso faz muito tempo, tá? Não é daqui não, eu nunca faço isso. Descobri que está passando necessidade, mas necessidade por quê? Porque estava investindo. E aí a gente olhava: mas irmão, você não é dizimista, você está dizendo que tem investimento? Não sei o que, não sei o que. Então a sua vida vai patinar forever. Não vou nem seguir enquanto você não descobrir pelo Espírito Santo que você está em pecado. Você está em pecado. Pode até enriquecer, mas com as suas próprias forças. Se cresce, sua riqueza seria 2 vezes maior. Afinal de contas, a gente enriquece vendendo pão, regularmente, no semáforo, se for preciso, mas com a nossa própria força, porque o trabalho é assim mesmo. Mas aquele que crê, vai 2 vezes mais além, porque Deus, na sua loucura para confundir a loucura deste mundo, dá até para quem dorme, se crê. Que Deus nos abençoe e nós possamos deixar Deus suprir as nossas vidas. Amém, queridos?